Graça e paz no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, entramos no teu lar, aí a hora do milagre, para que Deus possa te abençoar através do Espírito Santo de Deus, aonde nós temos uma palavra forte e uma oração poderosa para que Deus possa te honrar e te abençoar através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que você prepare essa palavra para que nós possamos ler uma palavra abençoada através do Espírito Santo de Deus. E eu quero agradecer muito a Deus por nós estar aí na hora do milagre. Deus abençoa você que está orando por nós. Deus abençoa você que está aí intercedendo pela nossa vida. Nós estamos aí para glorificar e honrar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra com você aí. Vamos ler essa palavra? Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, não se deixa enganar. Ninguém pode zombar de Deus. As pessoas sempre colherá aquilo que semear. Olha, nós estamos vendo aqui aonde o próprio Deus está falando na sua palavra a lei da semeadura. Nós estamos vendo aqui que aquilo que o homem semeia, também ele vai colher. E o Senhor, ele está dizendo aqui que é uma lei espiritual. No momento, não pode ser desfeita essa lei, porque se você planta milho, você vai colher milho. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Então, muitas das vezes, a hora que está plantando, a gente não vê o que está semeando. E hoje nós temos que ter muito cuidado. E a Bíblia diz que lá em Jó, no capítulo 28, no versículo 28, aonde fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o homem inteligente é aquele que afasta-se do mal. E vemos aqui que antes de você semear alguma coisa, você deve pensar. E nós vemos que há um ditado: quem pensa não casa, quem casa não pensa. Então nós vemos aí esse ditado popular. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa: aquilo que o homem semear, ele também vai colher. E muitas das vezes, quando a pessoa que pode impedir de você entrar numa situação, porque na hora da colheita, na hora a conta vai chegar. E aqui o Senhor, ele está dizendo que nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós damos a nossa palavra, não tem como voltar atrás. E aqui você pode impedir de você semear algo que venha cedo ou mais tarde, trazer um problema pela sua vida. E o que eu quero que você vá entender, que é através do Espírito Santo de Deus, você, com a direção de Deus, porque a força do bem é maior do que a força do mal. Então, muitas das vezes nós temos que pensar muito, porque no momento que você semeia, às vezes você observa que o Senhor, o próprio Deus, ele perdoa, ele lava, purifica com o seu sangue, mas as consequências
ela não vai deixar de vir sobre a sua vida, porque a lei de Deus, ela é justa, a lei espiritual, ela é severa, porque nós vemos aqui na terra, o ouro, a prata, o dinheiro pode comprar as leis, mas a do Senhor, a justiça de Deus, a justiça divina, ninguém pode passar ela para trás. Por quê? Porque o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Então, muitas das vezes, e antes de você cometer uma loucura, meu amigo, minha amiga, e antes de você fazer alguma coisa, pensa e pede Deus para fazer a justiça. E não venha fazer com a sua própria mão, porque nós temos um advogado à direita de Deus que intercede por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas que tentaram fazer justiças das suas próprias mãos e hoje estão numa situação muito complicada. Então, o que eu quero te dizer é uma coisa: você que está sendo perseguido, você que está sendo caluniado, você que está nesse chacal de luto, você que se encontra nessa sarjeta, eu quero te dizer algo de Deus aqui. O Senhor, Ele nunca deixou de ouvir a sua oração. No momento certo, na hora certa, Ele vai aparecer uma vitória na sua vida. E Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E no momento que você entrega, a Bíblia diz que entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo Ele fará. E é isso que eu quero que você vai fazer. Você vai confiar, você vai entregar. E pode ter a certeza e a convicção que o Senhor vai entrar na sua causa. Ele vai parar essa tempestade. Ele vai paralisar esse vento. Varão valoroso, Deus é contigo. Basta você confiar, basta você crer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é justo, Ele é amor, mas renda a coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu quero outro versículo, por favor. Que vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Quantas pessoas que vivem a sua própria natureza, no seu próprio instinto, aqui ele vai colher a morte, ele vai colher a ruína, ele vai andar contramão. Toda pessoa que deixa de ouvir a voz do Espírito de Deus, ele anda na contramão. E aqui o Senhor está dizendo que aqueles que deixam de ouvir a sua voz, que andam nas suas próprias direções, eles vão produzir ruínas, eles vão produzir sofrimento e vai levar até a morte. Essa morte que ele está referindo aqui, ela é uma morte física e ela é uma morte espiritual. Meu amigo, minha amiga, confia no Senhor. Pode ter certeza que você vai vencer essa batalha. Se às vezes você fez um casamento errado,
na sua própria direção. Você está no lugar errado. Mas o Senhor, lá em Isaías 48, no versículo 17, Ele diz que sempre está conosco para dar a nós uma direção. Você que sofre essa perseguição, entrega ao Senhor, confia nele. Às vezes as pessoas estão lutando contra você, mas no momento que você entra na direção do Espírito e serve a Deus, as pessoas passam a lutar contra o general invencível, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu quero que você anda na direção do Espírito, anda na direção da graça de Deus, porque aquele que anda no Espírito, ele também vai semear no Espírito, ele vai colher a vida eterna, ele vai colher paz, ele vai colher alegria, ele vai colher mansidão. Às vezes você pensa que a colheita, quando ela chega, é dura. Quantas pessoas que não sabem os efeitos colaterais do vício da droga, os efeitos colaterais da bebida. As pessoas estão com os olhos vedados, não conseguem ver, porque a hora é chegada. Quantas pessoas que perdem a vida tão novo, joga fora a vida tão... E eu quero te dizer uma coisa, hoje o Senhor está dizendo a você que Ele quer que você semeia no Espírito, Ele quer que você semeia na obra dEle. E no momento que eu ando na direção do Espírito, eu vou colher a vida eterna, eu vou colher uma vida com o Senhor Jesus. E é isso que Deus quer que nós entendemos e que nós compreendemos. Quantas pessoas que diz lá em Provérbio, faz a cova para alguém e ele mesmo cai na própria cova. A lei da semeadura, ela é uma lei justa, ela é uma lei severa. E no momento que você age na direção do Espírito Santo, então, observa, eu vi uma frase no para-choque de um caminhão: tudo que você me desejar, Deus vai te dar em dobro. E aquela frase falou comigo. Então, muitas das vezes, quando você deseja a bênção de Deus na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai ser abençoada. E quando você deseja a maldade, aquela maldade vem em dobro na sua vida. Então, companheiro, companheira, irmão, irmã, chegou a hora. A força do bem é maior do que a força do mal. E você quer ver você sair dessa situação, é você confiar, é você entregar ao Senhor o seu caminho. Eu quero outro versículo, por favor. Olha, portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção. E se não desistirmos, olha, estamos vendo que nós não podemos cansar de fazer o bem. Quantas pessoas que agiram
com má fé. Quantas pessoas que lutaram contra você e hoje você está melhor do que aquelas pessoas. Por quê? Quantas pessoas perderam a sua amizade, perderam a sua companhia por ser pessoas que praticam o mal. Quando as pessoas praticam-se o mal nunca vai sair do teto da sua casa. O mal nunca vai sair da sua vida. E aqui o Senhor nos aconselha que nós sempre temos que fazer o bem. Não importa. Às vezes as pessoas não podem ver o mundo espiritual. A grandeza de Deus continua do mesmo jeito. E muitas das vezes nós observamos que tem pessoas que até o que não tem será tirado. A pessoa perde a comunhão com Deus. A pessoa perde a comunhão com os irmãos. E muitas das vezes não cai a ficha e só vai entrando em uma situação tão complicada porque deixa de ouvir a voz do Espírito. Em vez de andar na mão, passa a andar contra a mão. Assim são muitas pessoas que perdem. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Não nos deixamos de fazer o bem, porque o bem é da parte de Deus. E nas horas certas, no momento certo, você vai colher a sua bênção. Nós vemos aí que o outro versículo diz, se você plantar maldade, você vai colher a maldade. Mas se você plantar coisas boas, as bênçãos de Deus, elas vão te perseguir, elas vão te abençoar. E pode ter a certeza que você vai ver a vitória na sua vida, porque você deixou de agir da sua própria mão, você deixou de dar o troco, você deixou de pagar o mal com o mal, mas a gente paga o mal com o bem. Você vai triunfar e essas bênçãos, elas vão vir sobre a sua vida. Olha quantas pessoas que hoje estão presas por correntes espirituais. Quando o Senhor acorrentou aqueles 3 anjos mal, o Senhor acorrentou esses espíritos. Assim também pessoas são acorrentadas pela maldade, acorrentada por pensamento, deprimida, agoniada, porque aquelas pessoas plantaram o mal. Olha, eu vivo a minha vida como se hoje fosse o último dia de vida meu. Aonde eu vou passar, eu passo abençoando. Eu passo levantando as minhas mãos santas. E eu oro, e eu intercedo. Eu não estou aqui para te julgar. Não. Eu não estou aqui para falar mal da sua pessoa. Porque a própria semeadura, mas eu peço a Deus pela sua vida, através do jejum, através da oração, da leitura da palavra, como eu aprendi a perdoar, como eu aprendi a entender o reino de Deus e obedecer o reino de Deus. Como eu triunfei, você também vai triunfar através do Espírito Santo de Deus. Me dá o último versículo, por favor. Semeará vento, colherá vendaval. Talos de trigo murcharão e não produzirão alimento.
mesmo que haja trigo estrangeiro, comerão. Olha, aqui nós vemos que quando o Senhor Jesus, ele declara que no livro de Oséias, o profeta, ele está dizendo que essa lei da semeadura, ela é correta, ela é fiel, ela é verdadeira. Então, lá em Tiago 2:3, se eu usar de misericórdia, se eu usar de compaixão, a misericórdia vai triunfar perante o juízo de Deus. Perdoa e você vai ver que você é perdoado. Quando Deus tira toda a mágoa, toda a ira, todo o ódio, toda a revolta, você vai encontrar paz. Quantas pessoas não dormem, nem à custa de remédio, porque tem o coração maldoso, quer ver a derrota e o fracasso. Levanta a sua cabeça e a força do bem, ela vai triunfar. E eu vou estar colocando de pé para poder orar por você e declarar a bênção e a vitória na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, meu Deus, ó Pai, esses pedidos de orações. Essas pessoas, ó Pai, que não conseguem perdoar. Essas pessoas, ó Deus, ó Pai, há amigos, Senhor, mais chegado do que o irmão. E nesse momento, ó Deus, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, que precisa, Senhor, de um milagre. Senhor, o Senhor sabe por que essa pessoa não recebe a cura? Porque ainda não liberou o perdão. Senhor, aqueles que nascem da água e do Espírito, eles, ó Pai, vencerão e eles vão se triunfar na Tua presença. Senhor, tenha misericórdia e compaixão. Senhor, a maldade gera maldade, o engano gera o engano. Lá em Lucas 6:38, recalcada, sacudida, transbordante. Da mesma forma, Senhor, que eu vou ser medido, eu também será medido. Então eu vou usar de compaixão e de misericórdia. Senhor, abençoa essas pessoas que desejam o meu mal. Senhor, abençoa essas pessoas que lutam contra a minha vida. Porque quando o Senhor mostrou o caminho, a verdade e a vida, lá em João capítulo 14, 6 e 7, também o Senhor vai mostrar para essa pessoa. E todas as pessoas, ó Pai, que colocaram o seu pedido de oração aí no YouTube, no Instagram, no Face, o Senhor entra com a tua providência, o Senhor entra com o teu milagre e abençoa no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.